Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Brenda do Jurídico Corporativo. Hoje o tema, ele é um tema específico para uma área de empresários, tá? Então, esse tema, ele é voltado ao mercado da mineração. Então, se a sua empresa ela não faz parte desse mercado, não é uma exportadora, não é mineradora e tudo mais, eu recomendo que você passe o vídeo, né? A não ser que você seja curioso e queira saber um pouco mais sobre os temas, mas esse é basicamente para empreendedores da área de mineração. E aí a aula de hoje é basicamente sobre minerais críticos, né? Esse tema ele é um tema extremamente essencial. Por quê? Porque hoje o que a gente tem no Brasil em relação da mineração, né, tem diversos outros temas, mas principalmente o foco hoje no Brasil, a gente já está tendo na Câmara dos Deputados, a construção de uma política nacional de minerais críticos, e a gente tem diversas frentes de investimento no BNDES, na FINEP e outros bancos muito provavelmente, especificamente para esses minerais. Então, é importante que as empresas mineradoras, exportadoras e todas as empresas que compõem essa cadeia produtiva da mineração em razão desses materiais, né, desses minerais críticos assim definidos, precisam estar muito a par do mercado, porque, por exemplo, tem eventualmente taxa de juros de empréstimo, até subvenção, ou seja, o governo incentivar aquelas fontes, né, aquelas empresas eventualmente a desenvolver aquele trabalho em cima desses minerais críticos. É importante para que tenham investimentos, projetos e tudo mais, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Ficam se falando, minerais críticos é muito importante, olha, a transição energética, a transição tecnológica. Afinal das contas, ninguém entende nada, porque é simplesmente um bando de juridiquês, ninguém fala o que é, ninguém entende o que é, para que serve, enfim. Então, para desmistificar, para que qualquer pessoa possa entender o que está sendo debatido. Se você parar para pensar hoje na sociedade, você vai entender que você está passando por um período não de transição, né? Você vai fazer a transição energética, de fato, que é um período de transição, mas você tem um período altamente tecnológico. Nossa vida é voltada extremamente a telas, né? Tela do computador, tela do telefone, televisão, enfim. Então, a gente está extremamente conectado. E para que você fique conectado nessa proporção, que hoje é quase 100% do nosso tempo, existem minerais, existem matérias-primas que elas são utilizadas para você conseguir manter esses componentes que fazem parte da nossa vida. E cada vez mais esses componentes, como o telefone, notebook, os carros, enfim, que sempre a gente utilizou, mas hoje em maior proporção, eventualmente, principalmente os notebooks, tablets, enfim, todo tipo de aparelho, a gente tem que imaginar que existe uma demanda, né, por essa matéria-prima que é basicamente a base de você construir um telefone, de você construir um smartphone, enfim, qualquer coisa. Então, a partir dessa ideia, você começa a perceber que alguns minerais, todos os minerais são importantes, né, mas alguns minerais específicos, eles precisam ser preservados e usados estrategicamente para que em algum momento, quando seja a transição energética ocorrer, seja a questão de eventualmente uma nova era de transição tecnológica, por exemplo, que hoje a gente tem, por exemplo, uma visão um pouco mais fora ali da caixinha, né, em razão principalmente da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, que é basicamente você ir, né, para Marte, enfim, você tem ali uma tecnologia um pouco mais voltada, você tem inteligência artificial, então querendo ou não, a gente também está num período de desenvolvimento. E para que você possa assegurar que esses materiais eles estejam disponíveis quando de fato for ocorrer a transição, que de fato vai passar para outro nível de tecnologia, você precisa preservar e utilizar eles de forma estratégica. Então, por isso que os países hoje eles vivem brigando. Você vive vendo na notícia aí que a China tem o maior reservatório de terras raras, que os Estados Unidos está querendo fazer uma política nacional, que os Estados Unidos está querendo anexar um território que, segundo eles, é rico em terras raras, enfim. Então, você tem esse problema político, né, internacional, que ele muito demonstra pra gente como é que esse tema está sendo tratado. O que me pegou de surpresa, de fato, foi que o presidente Lula, né, atual presidente, ele não sabia exatamente o que era o tema. Esse dia eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse no minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Como secretário, o que eles estavam falando, ele de fato entendeu o que está sendo falado e imediatamente ele requisitou que alguém começasse a tratar desse tema
E aí já informaram para ele que, por exemplo, a Câmara dos Deputados, né, já tem ali uma comissão voltada para esse tema. Então hoje na Câmara dos Deputados está sendo desenvolvida, né, uma política nacional de minerais críticos e basicamente hoje o Brasil, né, está tentando se posicionar em razão desse tema, né, em relação a esse tema. Mas, assim, de forma geral é basicamente isso. São os minerais que são necessários para você fazer uma transição energética e são necessários para você fazer uma transição tecnológica, que eles enxergam isso. Então, daqui a um tempo, não vai ter mais carro a combustão, vai ter muito carro elétrico, e para você manter esses carros elétricos, você tem que ter lítio em abundância, e se você utilizar o lítio de forma errada, você vai ter ali uma limitação daquele uso. Então, a tecnologia ela não vai se tornar obsoleta, na verdade, ela vai se tornar impossível. Você não tem a matéria-prima base, a não ser que você encontre outra matéria-prima para você desenvolver essas baterias que são utilizadas hoje na Tesla, que são utilizadas na BYD e tudo mais. Então, entendendo o contexto que está sendo traçado, você consegue entender como um empreendedor que diz que vai ter linhas de crédito com juros baixíssimos para você pegar, eventualmente, se você tiver uma desses materiais. Você vai ter, eventualmente, subvenções do governo, né, do governo federal, por meio do BNDES, por meio de fundos, né, por meio da FINEP, da Financiadora de Inovação e Pesquisa. Então, você vai ter muitas linhas de crédito. Principalmente, você vai conseguir investidores estrangeiros também, né, porque isso todo mundo tá de olho ali, não é só, eventualmente, incentivos, né, do público, mas também do privado, vai começar a ter. Então, tá todo mundo correndo muito nesse sentido desses minerais, tá? Então, no fim das contas, você vai me perguntar, beleza, você falou, e você não me disse o que é minerais críticos. Os minerais críticos, basicamente, tem uma lista, né? Hoje você pode jogar na internet, eu posso colocar aqui no link, tem uma lista ali do que são considerados minerais críticos, mas eles entendem ali que são terras raras, que têm alta volatilidade e tudo mais, então são usados em muitos componentes eletrônicos. Você tem o nióbio, você tem inclusive o manganês, você tem o lítio, né, que é a base ali das baterias. Então, você tem diversos minerais que estão nessa lista que eu vou disponibilizar aqui, que são essenciais para que você faça esses componentes que vão ser necessários para essas transições, para esses períodos aí que todo mundo entende que vai ocorrer. Críticos vêm em algum momento eles vão ser necessários para um período em que a gente vai precisar, e a gente precisa manter a sustentabilidade a longo prazo e criar uma estratégia para que eles não tenham uma escassez lá na frente, que deixe de basicamente eles existirem, ou no momento que a gente precisar, de muito, eles se tornem escassos, né? Então, é basicamente isso. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, para energia limpa, né, para transição energética, a gente utiliza as baterias de lítio, a gente traz as turbinas eólicas, a gente traz os painéis solares, são a base, muitas das vezes, dos materiais. Para tecnologia digital, a gente tem que esses materiais, eles são basicamente utilizados como semicondutores, são utilizados para cabos submarinos, principalmente para telecomunicação. O cabo submarino é onde passa ali a rede toda que vai para o mundo. Vocês pegarem o mapa dos cabos submarinos, aqueles cabos ali são todos feitos desses minerais críticos, né, para você ter a capacidade da rede ali de ser passada ali aquela conexão. Então, por exemplo, você tem a possibilidade, através desses minerais, de realmente concretizar mais um marco, mais um avanço na sociedade, enfim. Então, isso está sendo utilizado de forma estratégica. Para os empresários, isso é importante, por questão de investimento e de projetos mesmo, de você direcionar para aquilo ali. Porque, por exemplo, quando tinha questão da energia solar, todo mundo falou que era caro, todo mundo falou que ninguém ia adotar, que isso era coisa de rico, enfim. Hoje em dia tem cidades, principalmente no norte, no nordeste e tudo mais, que as pessoas, todo mundo tem ali suas placas solares para gerar energia, que fica muito mais barato do que você esperar, por exemplo, da concessionária. Então, hoje todo mundo fala que os carros da BYD, os carros da Tesla são extremamente caros e tudo mais, e que é carro de rico. Mas daqui a um tempo não vai ser carro de rico, vai ser um carro acessível eventualmente a grande parte das pessoas, né? De forma geral, automóveis não são acessíveis, né, hoje, mas de forma geral, lá na frente, quem sabe, vai se tornar muito mais acessível, e as pessoas vão começar a migrar para um carro que tenha menos custo, né? Hoje, do ponto de vista aí internacional, o Brasil está um pouco atrás, como eu disse, a gente ainda está no momento de construção da política nacional de minerais críticos.
Os Estados Unidos, na verdade, está tentando ali anexar alguns territórios, né, que são ricos em minerais críticos. A China saindo muito na frente, já tem suas reservas ali. Ela não vai ter uma dependência dos commodities, né? Porque quando você tem um país rico, não basta ser um país rico, ele tem que ser um país estratégico, ele tem que ser um país que consegue manter, né, aquela matéria-prima e fornecer para o mercado que não tem. Então, quem tiver essa reserva, né, esse reservatório aí de minerais críticos, com certeza vai ser basicamente o mercador aí do mundo, né? Para os países que infelizmente não têm esses minerais. Então, é uma questão estratégica, uma questão que as empresas também que tiverem projeto nesse sentido e conseguirem desenvolver projetos assim economicamente viáveis vão conseguir com certeza investimentos, fundos vão atrás, enfim. Então é um tema muito importante para vocês ficarem de olho. E tendo a atualização da Política Nacional de Minerais Críticos, eu vou trazer aqui para vocês e vou sempre trazer mais atualizações, mais vídeos e tudo mais. Então, gente, se você gostou desse vídeo, você curte, comenta, isso ajuda muito até a me motivar para gravar mais vídeos. E no próximo vídeo deve ser sobre outro tema, não só sobre mineração, mas eu espero que vocês gostem. Se tendo dúvidas, podem mandar aí nos comentários.